Imagine por um instante que você está caminhando por uma rua movimentada de uma grande cidade, cercado por uma multidão diversa e pulsante de vida. Ali, entre o burburinho das conversas, o som dos carros e o aroma misturado de comida de rua e poluição urbana, você observa rostos desconhecidos, cada um carregando um universo particular de experiências, alegrias, tristezas e segredos profundos. Há o executivo apressado com seu terno impecável, talvez pensando em sua próxima reunião de negócios. A mãe carregando sacolas de compras enquanto segura a mão de uma criança curiosa. O artista de rua tocando violão em busca de algumas moedas. E até o idoso sentado em um banco, remoendo memórias de uma vida inteira. Agora, pare e reflita. Quantas dessas pessoas realmente conhecem o propósito de sua existência? Quantas delas estão trilhando caminhos que as aproximam de algo eterno, ou, ao contrário, as afastam irremediavelmente de uma salvação que poderia mudar tudo? O mundo ao nosso redor é um mosaico fascinante e ao mesmo tempo aterrorizante de histórias pessoais, crenças arraigadas, escolhas impulsivas e decisões ponderadas. Algumas almas seguem a Deus com uma sinceridade que transborda em suas ações diárias, irradiando paz e esperança para aqueles ao seu redor. Outras, no entanto, optam por ignorá-lo completamente, vivendo como se a vida fosse apenas um ciclo finito de prazeres efêmeros e responsabilidades mundanas. Há aquelas que buscam a verdade com todo o fervor de seu coração, mergulhando em estudos, orações e reflexões profundas em busca de respostas que transcendam o visível. Mas, infelizmente, existem também as que a rejeitam de forma consciente, preferindo os atalhos ilusórios de seus próprios desejos e vontades, construindo muralhas ao redor de si mesmas que bloqueiam qualquer luz divina. E agora surge a pergunta que pode gelar o sangue nas veias. Será que, em meio a toda essa diversidade humana, existem pessoas que Deus, em sua onipotência e amor infinito, simplesmente não pode salvar? Essa noção parece não apenas assustadora, mas quase inconcebível, como um paradoxo que desafia tudo o que aprendemos sobre a graça divina. Afinal, desde crianças, ouvimos repetidamente nas pregações, nos hinos e nas histórias bíblicas que o amor de Deus é vasto como o oceano, infinito como o universo, e que sua graça se estende a todos os cantos da criação, alcançando até os mais perdidos e indignos. No entanto, será que a Bíblia, esse livro sagrado que serve como bússola para bilhões de fiéis ao longo dos séculos, nos apresenta uma perspectiva mais nuançada, talvez até mais sombria? Será que ela revela que há indivíduos cujas escolhas deliberadas e a endurecimento progressivo de seus corações os levam a um afastamento de Deus que se torna tragicamente irreversível? A verdade nua e crua é que sim, existem caminhos traiçoeiros na jornada humana que conduzem a um estado espiritual onde o arrependimento não é mais uma opção viável, um ponto de não retorno que ecoa como um alerta eterno. E a própria palavra de Deus, em suas páginas cheias de sabedoria e advertências, nos desvela quem são essas pessoas, pintando um quadro que pode ser desconfortável, mas essencial para a nossa compreensão da fé. O que torna isso ainda mais impactante é a possibilidade de que alguém que você ama, um familiar, um amigo próximo, um colega de trabalho, ou quem sabe até você mesmo, possa se encaixar nessa lista sombria sem nem perceber. Hoje, vamos mergulhar juntos nessa análise profunda e reveladora das 5 categorias de pessoas que Deus não pode salvar. E prepare-se, porque o 4º nome nessa lista pode ser o mais temido e chocante de todos, capaz de abalar as fundações de sua crença.
O que você descobrirá nestas linhas não é mero entretenimento espiritual, é uma revelação que pode alterar para sempre a lente através da qual você enxerga sua própria fé, sua vida cotidiana e sua jornada rumo à eternidade. Portanto, respire fundo, abra não apenas sua mente, mas todo o seu ser, coração, alma e espírito. Pois esse conteúdo não é superficial. Ele vai impactar você de maneira grandiosa, profunda e transformadora, desafiando-o a um autoexame honesto e urgente. Número 1. Os que rejeitam a verdade desde o início, desde os primórdios da criação, quando Deus moldou o ser humano à sua imagem e semelhança no jardim do Éden, Ele concedeu à humanidade o dom supremo da livre escolha, a capacidade de optar entre a luz da verdade e as sombras da mentira, entre o caminho da vida eterna e o abismo da morte espiritual. Mas o que ocorre quando uma pessoa dotada dessa liberdade decide rejeitar a verdade não uma vez, por engano ou fraqueza momentânea, mas repetidamente, com uma persistência que beira a teimosia cega? Esses indivíduos não agem por mera ignorância ou falta de informação, ao contrário. Eles possuem conhecimento suficiente, mas optam conscientemente por virar as costas para Deus, mesmo estando plenamente cientes das graves consequências eternas que isso acarreta. Um dos exemplos mais emblemáticos e didáticos desse comportamento na Bíblia Sagrada é o de Faraó, o poderoso soberano do Egito, narrado com detalhes vívidos no livro de Êxodo. Quando Moisés, o profeta escolhido por Deus, foi enviado para libertar o povo de Israel da opressiva escravidão egípcia, Faraó foi confrontado com uma série de sinais miraculosos e intervenções divinas que qualquer mente racional consideraria irrefutáveis. As 10 pragas que assolaram o Egito, desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos, foram demonstrações inequívocas do poder soberano de Deus, projetadas não apenas para punir, mas para convidar ao arrependimento e à submissão. No entanto, Faraó, em sua arrogância faraônica, recusou-se a aceitar essa verdade cristalina e se negou a libertar os israelitas. A Bíblia relata que seu coração foi endurecido progressivamente a cada nova praga. Inicialmente, foi uma escolha pessoal dele endurecer-se, resistindo à voz de Deus que ecoava através dos milagres. Mas, em um momento pivotal, o próprio Deus, em sua justiça soberana, confirmou essa decisão obstinada, permitindo que Faraó colhesse os frutos amargos de sua rebelião, culminando na destruição de seu exército no Mar Vermelho. Essa narrativa nos ensina uma lição aterrorizante e atemporal. Quanto mais uma pessoa rejeita a verdade divina, mais espessa se torna a crosta de insensibilidade ao redor de seu coração, tornando cada vez mais árdua a possibilidade de aceitá-la no futuro. Eventualmente, chega-se a um estágio de frieza absoluta, onde a capacidade de arrependimento evapora como orvalho ao sol do meio-dia. E isso não é uma relíquia do passado bíblico. Nos dias atuais, em nossa sociedade moderna e tecnológica, há incontáveis pessoas que ouvem o Evangelho repetidas vezes, através de pregações online, conversas com amigos cristãos, programas de rádio ou até sinais sutis na natureza, mas o rejeitam com veemência. Elas reconhecem internamente que uma mudança de vida é necessária, que seus hábitos e escolhas estão os levando para longe de Deus, mas continuam resistindo, construindo muralhas de desculpas e racionalizações. Com o passar do tempo, essa resistência crônica se metamorfoseia em uma frieza espiritual profunda, onde o desejo de buscar a Deus simplesmente desaparece, deixando apenas um vazio ecoante. Então, quando o dia do juízo final chegar, com sua inevitabilidade solene, não haverá mais oportunidade de volta atrás. Se neste exato momento, Deus tem sussurrado ao seu ouvido:
Se você tem sentido aquele chamado sutil para se arrepender, para abandonar velhos padrões e abraçar uma nova vida em Cristo, não ignore esse convite divino. Não permita que seu coração se endureça como o de Faraó, pois pode vir o dia em que a porta da graça se feche com um clangor definitivo, e aí sim será irremediavelmente tarde demais para qualquer reversão. Número 2. Os que praticam o mal deliberadamente. Não são todos os que se distanciam de Deus que o fazem por mera distração, indiferença passageira ou falta de conhecimento básico. Alguns, infelizmente, trilham um caminho ainda mais sombrio e perigoso, escolhendo conscientemente e com plena intenção praticar o mal em suas vidas cotidianas. Essas pessoas transcendem a categoria de pecadores comuns que erram por fraqueza humana e buscam redenção. Elas são aquelas que abraçam o pecado com braços abertos, sem o menor traço de remorso, sem qualquer sinal de arrependimento genuíno e sem a mínima intenção de alterar seu curso destrutivo. A Bíblia Sagrada, em sua sabedoria infinita, delineia uma distinção clara e crucial entre cometer um pecado isolado, algo que todos nós, em nossa humanidade falha, fazemos em algum momento, e viver imerso no pecado como um estilo de vida permanente, sem desejo de transformação ou restauração. Todos nós tropeçamos e caímos, mas aqueles que persistem no erro, rolando nele como porcos na lama, se afastam progressivamente de Deus, até atingirem um abismo sem ponte de retorno. Um dos exemplos mais notórios e instrutivos desse tipo de conduta nas Escrituras é o do rei Acabe e sua infame esposa Jezabel, figuras que marcaram a história de Israel com tons de trevas e corrupção. Acabe não era apenas um monarca medíocre ou corrupto. Ele se destacou como um dos piores governantes que o povo de Deus já suportou, entregando-se de corpo e alma à idolatria pagã, à adoração de falsos deuses como Baal e à perpetração de maldades que ofendiam diretamente o Criador. Sua esposa Jezabel, uma rainha fenícia de influência maligna, elevou essa perversidade a níveis ainda mais elevados. Ela orquestrou a perseguição sistemática e o assassinato de profetas do Senhor, corrompeu o povo com práticas rituais abomináveis e incentivou abominações que desafiavam abertamente os mandamentos divinos. Mesmo após serem confrontados de forma dramática pelo profeta Elias, lembre-se do confronto épico no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus consumiu o altar molhado, provando sua supremacia. Acabe não demonstrou um arrependimento autêntico. Ele sabia que estava errado, sentia o peso da verdade, mas continuou mergulhado em sua perversidade, priorizando poder e prazer acima de tudo. Jezabel, por sua vez, foi ainda mais audaciosa em sua rebelião, desafiando Deus até seus últimos momentos de vida. Seu destino foi um reflexo perfeito da vida que escolheu. Mais tarde, quando o rei Jeú ascendeu ao trono de Israel em cumprimento profético, Jezabel tentou manter sua pose arrogante, maquiando-se e zombando dele da janela de seu palácio opulento. No entanto, a justiça divina prevaleceu. Por ordem de Jeú, ela foi lançada para baixo, seu corpo se despedaçando na queda violenta, e para completar a profecia de Elias, os cães devoraram sua carne nas ruas, deixando apenas ossos como testemunho de sua ruína. Esse par representa simbolicamente aqueles que, mesmo sabendo o que é certo e justo, optam deliberadamente pelo errado, entregando-se ao pecado com uma dedicação total, ignorando todos os alertas, convites ao arrependimento e sinais de misericórdia que Deus envia. E essa realidade não se restringe aos tempos antigos. Nos dias de hoje, em um mundo marcado por corrupção moral, violência urbana e egoísmo exacerbado, quantas pessoas praticam o mal intencionalmente, sem o menor remorso no coração? Quantas seguem por estradas de destruição pessoal e coletiva, acreditando ingenuamente que nunca terão que prestar contas de suas ações?
O apóstolo Paulo, em Gálatas 6:7, nos adverte com palavras que cortam como uma espada afiada. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem opta por viver no pecado deliberadamente, colhendo seus frutos podres dia após dia, não pode ser salvo. Não porque Deus, em sua bondade, não deseje estender a mão, mas porque essa pessoa, em sua teimosia, rejeita firmemente a salvação oferecida, preferindo as algemas do mal à liberdade em Cristo. Número 3. Os hipócritas religiosos. Entre as categorias mais sutis e enganosas de pessoas que se afastam de Deus estão os hipócritas religiosos, aqueles que se vestem com um manto de santidade aparente, discorrem eloquentemente sobre Deus, memorizam versículos das Escrituras e participam de rituais com fervor visível. Mas no fundo de seus corações não vivem de acordo com os princípios que pregam com tanta veemência. Eles transformam a religião em uma fachada conveniente, um disfarce social que esconde motivações egoístas, enquanto seus espíritos permanecem distantes e frios em relação ao verdadeiro Criador. Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, confrontou esse tipo de indivíduo com uma dureza profética e direta, sem meias palavras ou concessões, expondo suas contradições para que todos vissem. Os fariseus, por exemplo, eram os líderes religiosos proeminentes da época, especialistas na lei mosaica, que ensinavam sobre Deus com autoridade e exibiam uma espiritualidade externa que impressionava as massas. No entanto, Jesus os desmascarou impiedosamente, revelando que por trás daquela imagem polida havia uma podridão interna. Em Mateus 23:27, ele declara com indignação santa: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus não os condenou simplesmente por serem pecadores. Afinal, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas por sua recusa obstinada em reconhecer e confrontar sua própria corrupção moral, preferindo manter uma ilusão de superioridade espiritual. Eles realizavam longas orações em público para serem admirados, jejuavam de forma ostentosa para que os outros notassem sua piedade, e buscavam elogios constantes por suas práticas religiosas, mas no cerne eram orgulhosos, falsos e manipuladores, usando a fé como ferramenta para controlar e explorar os vulneráveis. Essa forma de hipocrisia não é um resquício histórico confinado ao primeiro século. Ela persiste vigorosamente em nossos tempos modernos, infiltrando-se em igrejas, comunidades online e até em movimentos espirituais contemporâneos. Ainda hoje, existem inúmeros indivíduos que se escondem atrás de uma aparência religiosa impecável. Frequentam cultos regularmente, levantam as mãos em momentos de louvor com entusiasmo aparente, citam a Bíblia em conversas casuais, mas nos bastidores de suas vidas privadas vivem imersos em pecados não confessados, exploram financeiramente os fiéis mais ingênuos e acreditam em sua ilusão que Deus não está observando cada pensamento e ação. O grande perigo da hipocrisia religiosa reside no fato de que ela não apenas engana os outros, criando escândalos que afastam os descrentes da fé, mas também engana a própria pessoa, que se convence de que sua vida dupla é sustentável e sem riscos eternos. No entanto, a Bíblia é cristalina sobre o destino daqueles que fingem seguir a Deus sem um coração verdadeiramente quebrantado e arrependido. Em Mateus 7:21-23, Jesus pinta uma cena chocante e aterrorizante do julgamento final, onde ele declara: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras ecoam como um trovão, revelando que Jesus está se referindo a pessoas que se consideravam crentes devotos, ativamente envolvidas em obras espirituais impressionantes, mas que no final das contas nunca cultivaram um relacionamento autêntico e transformador com Ele. O que isso nos ensina de forma inescapável? Que não basta aparentar santidade através de rituais externos ou palavras bonitas. Deus, o onisciente, sonda os corações mais profundos, vendo além das máscaras e das performances. No dia do juízo, quando todas as coisas ocultas serão expostas à luz implacável da verdade, a hipocrisia que engana os outros e até a si mesmo não conseguirá enganar a Deus. Aqueles que persistem nessa falsidade, fingindo uma espiritualidade vazia, estão caminhando a passos largos rumo a um abismo sem volta, onde a graça não mais alcança. Número 4. Os que blasfemam contra o Espírito Santo. De todos os pecados catalogados nas páginas sagradas da Bíblia, desde os mais comuns, como mentiras e invejas, até os mais graves, como assassinatos e idolatrias, há um que se sobressai como o mais temido, o mais definitivo e o mais irremediável, pois ao contrário dos outros que podem ser perdoados mediante um arrependimento sincero e a graça de Deus, esse pecado não oferece espaço para perdão ou redenção. Mas o que exatamente significa blasfemar contra o Espírito Santo, essa entidade divina que atua como o Consolador, o convencedor de pecados e o guia para toda a verdade? Muitas pessoas, inclusive cristãos devotos, vivem atormentadas pelo medo de terem cometido esse pecado inadvertidamente, talvez em um momento de raiva ou dúvida passageira. Será que uma palavra impensada, um pensamento rebelde ou uma dúvida momentânea contra Deus já constituiria uma blasfêmia irreversível? Ou será que esse pecado envolve algo muito mais profundo, intencional e persistente? Jesus Cristo abordou esse tema diretamente durante seu ministério, em um contexto específico que ilumina sua gravidade. Quando os fariseus, aqueles líderes religiosos hipócritas, o acusaram de expulsar demônios não pelo poder de Deus, mas pelo de Satanás, o príncipe das trevas. Eles estavam testemunhando milagres inegáveis, obras sobrenaturais que curavam os enfermos, libertavam os oprimidos e restauravam vidas destruídas, e que eram claramente manifestações do Espírito Santo agindo através de Jesus. No entanto, em sua inveja e dureza de coração, eles atribuíram essas ações divinas ao diabo, invertendo deliberadamente o bem pelo mal. Em Mateus 12, 31-32, Jesus declara solenemente: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. O contexto dessa passagem revela uma verdade crucial. Blasfemar contra o Espírito Santo não se resume a uma ofensa verbal casual ou uma dúvida fugaz contra Deus. Trata-se de uma rejeição deliberada, contínua e final da ação convictora do Espírito Santo, persistindo nessa negação até o fim da vida. Os fariseus não cometeram esse pecado apenas com palavras acusatórias contra Jesus. O cerne do problema foi o endurecimento implacável de seus corações diante da verdade evidente. Eles viram provas irrefutáveis, milagres que qualquer observador imparcial reconheceria como divinos, mas escolheram rejeitá-las completamente, chamando a obra de Deus de obra satânica para justificar sua oposição.
Essa dinâmica ainda se manifesta nos dias atuais, quando indivíduos rejeitam repetidamente a voz suave do Espírito Santo, que os convence do pecado, da justiça e do juízo, endurecendo seus corações a cada chamado ignorado. Com o tempo, chega-se a um momento crítico em que essa pessoa não sente mais qualquer necessidade de arrependimento, como alguém que se afasta tanto da luz do sol que mergulha em uma escuridão absoluta, incapaz de enxergar o caminho de volta. O livro de Hebreus, em 10:26-27, nos alerta com uma das passagens mais fortes e urgentes das Escrituras. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esse texto poderoso ilustra que quem rejeita a verdade de forma consciente e persistente está se fechando para Deus, de maneira que pode levar a um ponto sem qualquer possibilidade de retorno ou reconciliação. Mas, para tranquilizar os corações ansiosos, isso significa que alguém pode ter cometido esse pecado sem perceber? Absolutamente não. Quem vive com o temor de ter blasfemado contra o Espírito Santo demonstra, por esse medo mesmo, que seu coração ainda é sensível à voz de Deus, que ainda sente a atração pelo Senhor e a necessidade de buscá-lo. O verdadeiro perigo reside naqueles que não se preocupam minimamente, que não experimentam mais incômodo algum ao rejeitar a verdade divina e que se entregam por completo à incredulidade endurecida e à oposição ativa ao Espírito Santo. O destino eterno dessas pessoas é, sem dúvida, trágico e definitivo, um lembrete sombrio da seriedade de nossas escolhas espirituais. Número 5. Os que morrem sem Cristo. De todos os caminhos tortuosos que podem afastar uma pessoa da presença salvadora de Deus, este é, sem sombra de dúvida, o mais irreversível e definitivo, pois ele sela o destino de forma permanente, sem apelações ou segundas chances. Enquanto a vida pulsa em nossas veias, enquanto o coração bate e os pulmões se enchem de ar, sempre há esperança. Esperança de mudança radical, de reconciliação profunda com o Criador, de um arrependimento que transforma o pecador em santo. Mas, uma vez que a morte chega, com sua frieza inevitável e seu véu de mistério, não há mais oportunidades de volta atrás, de correções ou de decisões adiadas. A Bíblia ensina com clareza meridiana que a salvação da alma humana está exclusivamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se sacrificou na cruz do Calvário para redimir a humanidade caída. Não existe outro meio, outro nome ou outra via alternativa pela qual possamos ser salvos e reconciliados com o Pai Celestial. Em João 14:6, Jesus afirma de maneira inequívoca e exclusiva: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo elimina qualquer dúvida ou relativismo moderno, afirmando que sem Cristo não há acesso genuíno a Deus. Não há ponte sobre o abismo do pecado. Muitas pessoas, influenciadas por filosofias humanistas, crenças New Age ou até doutrinas religiosas distorcidas, vivem na ilusão de que após a morte física haverá uma segunda oportunidade, um purgatório corretivo ou uma reencarnação que permite consertos. No entanto, a Bíblia contradiz veementemente essa noção reconfortante, mas falsa. Hebreus 9:27 declara com autoridade: E como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para aqueles que partem desta vida sem terem aceitado Cristo como Salvador pessoal, o juízo não será uma audiência de apelação ou uma chance de defesa. Será, ao contrário, a confirmação irrevogável das escolhas feitas durante a existência terrena, selando um destino eterno de separação de Deus. O livro de Apocalipse, em 20:15, descreve essa cena final
com palavras que evocam terror e solenidade. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Porque, enquanto a vida perdura, Deus estende sua graça abundante e seu perdão ilimitado a todos que o buscam. Mas após a morte, as portas do arrependimento se fecham para sempre, deixando apenas as consequências eternas das decisões tomadas. Essa verdade, embora dura e desconfortável em um mundo que valoriza o adiamento e a procrastinação, precisa ser proclamada com urgência, pois incontáveis almas vivem como se o amanhã fosse garantido, adiando decisões espirituais cruciais, ignorando o chamado insistente de Deus e acreditando que terão tempo de sobra para refletir sobre a eternidade em um futuro conveniente. Mas e se esse futuro nunca chegar? E se hoje for a última oportunidade que você ou alguém que ama tem de se voltar para Cristo? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6:2, nos lembra com um senso de imediatismo profético: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Portanto, lembre-se sempre, o momento de decidir não é amanhã, nem na próxima semana ou no ano que vem. É agora, neste instante, enquanto a vida ainda oferece sua preciosa janela de graça. Agora que exploramos em profundidade essas 5 categorias de pessoas que Deus, em sua justiça perfeita, não pode salvar, não por limitação de seu poder, mas pela recusa delas em aceitar sua oferta de salvação, uma pergunta inescapável paira no ar, exigindo uma resposta honesta e introspectiva. Onde exatamente você se encaixa nesse panorama espiritual? Será que, sem perceber, você tem rejeitado a verdade divina repetidamente, permitindo que seu coração se endureça como uma rocha, intransigente? Ou talvez você esteja vivendo no pecado deliberadamente, sem qualquer traço de remorso ou desejo de mudança, colhendo sementes de destruição que um dia florescerão em arrependimento tardio. Sua fé tem sido mera aparência externa, uma hipocrisia religiosa que engana os outros e a si mesmo, sem uma transformação real e profunda no coração? Quem sabe você tem blasfemado contra o Espírito Santo ao ignorar sua voz convictora? Ou está adiando sua entrega total a Cristo, acreditando ingenuamente que sempre haverá tempo para isso no futuro? A verdade inabalável é que enquanto o fôlego de vida ainda anima seu corpo, há esperança abundante, esperança de redenção, de perdão e de uma nova vida em abundância. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabe o dia ou a hora em que o amanhã se extinguirá. E a porta da graça divina, que hoje está escancarada em convite amoroso, um dia se fechará com uma finalidade eterna, sem segundas chances ou apelos. O que você fará com essa oportunidade preciosa que Deus lhe concede neste momento? Se esta mensagem penetrou fundo em sua alma, se você sentiu o Espírito Santo tocando seu coração com um chamado urgente e transformador, não endureça sua resistência. Não ignore esse sussurro divino que pode ser o último. Agora é a hora de agir com coragem e fé. Declare publicamente sua escolha por Cristo. Deixe nos comentários abaixo a frase: "Eu escolho Cristo". Essa confissão não será apenas um testemunho pessoal que fortalece sua própria jornada espiritual, mas também uma semente que pode inspirar e alcançar outras vidas perdidas, ampliando o impacto dessa verdade eterna. Além disso, se essa palavra tocou você de forma profunda e você sente o desejo de se aproximar ainda mais de Deus, inscreva-se no canal agora mesmo para continuar recebendo conteúdos inspiradores, reflexivos e transformadores que nutrirão sua fé diariamente. E não pare por aí. Não guarde esse tesouro só para si. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la desesperadamente, pois pode ser exatamente a última oportunidade que essa pessoa tem de encontrar o caminho da salvação antes que seja tarde.
Por fim, deixe seu like no vídeo como um gesto de apoio ao nosso ministério, ajudando-nos a espalhar a palavra de Deus para mais corações sedentos. Eu me despeço por aqui, orando para que Deus ilumine seu caminho, fortaleça sua fé e te abençoe de maneira grandiosa e sobrenatural em todos os aspectos de sua vida.